A verdade sobre o universo parte 1. Como o universo surgiu. Por dois vertentes: o criacionismo e evolucionismos. Criacionismo. Assim como o evolucionismo, o criacionismo é uma teoria que tenta explicar a origem da vida e a evolução do homem. No entanto, é importante ressaltar que a teoria criacionista segue uma linha de pensamento distinta da teoria evolucionista. O criacionismo se baseia na fé da criação divina, como narrado na Bíblia Sagrada, mais especificamente no livro de Gênesis, na qual Deus criou todas as coisas, inclusive o homem. Lembrando que diversas culturas possuem sua versão própria do criacionismo, como é o caso da mitologia grega, da mitologia chinesa, cristianismo, entre outras. A criação de Adão. Capela Sistina, foto. Michelangelo/reprodução, a criação de Adão. Cena representa episódio do livro do Gênesis, onde Deus origina o homem. Foto. Michelangelo/reprodução. O evolucionismo se baseia em pesquisas científicas, que surgiram com o experimento científico de Opar e Aldane. Eles acreditavam que os gases existentes teriam formado as primeiras moléculas orgânicas e mais tarde os primeiros seres vivos. A experiência de Stanley Miller acabou defendendo essa teoria, já que ele construiu um equipamento que imitava as condições da Terra naquela época e obteve a presença de aminoácidos no líquido formado. Charles Darwin, com sua publicação A Origem das Espécies 1859, afirmava que o homem era resultado de uma longa evolução que começou com os hominídeos até o Homo sapiens, o que corresponde às nossas características atuais. Darwin sugeriu que o homem e o macaco teriam um mesmo ascendente em comum por conta das semelhanças biológicas, mas isso não significa que o homem é um descendente do macaco. Ele sugeriu que todos os seres vivos tiveram um ancestral comum. Ele também desenvolveu a ideia da seleção natural, na qual apenas os seres vivos mais adaptados ao ambiente imposto poderiam sobreviver. Criacionismo. 10º evolucionismo. Quanto à questão da evolução, há uma série de argumentos que diferenciam criacionistas e evolucionistas. De acordo com a teoria criacionista, Deus criou o homem e os demais seres vivos já na forma atual há menos de 10.000 anos. Os fósseis, inclusive de dinossauros, são animais que não conseguiram embarcar na Arca de Noé a tempo de salvarem-se do dilúvio. Deus teria criado todos os seres vivos seguindo um propósito e uma intenção. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e, portanto, não descende de primatas. Não há como comprovar a hipótese evolutiva em laboratório e, portanto, ela não é científica. Desde Darwin, vários aspectos de sua teoria já foram revistos, o que prova sua inconsistência. A segunda lei da termodinâmica demonstra que os sistemas tendem naturalmente à entropia, desorganização. A perfeição dos seres vivos comprova a existência de um Criador inteligente. Mesmo admitindo a evolução, ela só poderia ser de origem divina por caminhar sempre no sentido da maior complexidade e do aperfeiçoamento biológico. A origem da vida ainda não é explicada de modo satisfatório pelos evolucionistas. Já para a teoria evolucionista, o homem e os demais seres vivos são resultado de uma lenta e gradual transformação que remonta a milhões de anos. Os fósseis e sua datação remota confirmam que a extinção de espécies também faz parte do processo evolutivo. As transformações evolutivas são resultado de mutações genéticas aleatórias expostas à seleção natural pelo ambiente. O homem não é descendente dos primatas atuais, mas tem uma relação de parentesco. Ambos descendem de um ancestral comum já extinto. Seres vivos com ciclo de vida mais curto comprovam a evolução por seleção e adaptação, como no caso de populações de bactérias resistentes a determinados antibióticos. Apenas detalhes científicos que ainda não estavam claros no tempo em que Darwin viveu, como os avanços na área da genética e da biologia molecular, foram revistos. No essencial, a teoria é válida há 145 anos. A segunda lei da termodinâmica não se aplica a sistemas abertos, como os seres vivos. Os seres vivos são complexos, mas longe de serem perfeitos. O apêndice humano é um exemplo de estrutura residual sem função. A evolução não caminha sempre para maior complexidade. Insetos atuais são mais simples que seus ancestrais já extintos.
Nem sempre a evolução significa melhoria, apenas maior adaptação ao meio ambiente. Aspectos fundamentais envolvendo a origem da vida ainda precisam ser mais bem esclarecidos, mas o método científico e não dogmático é o caminho mais adequado para atingir esses objetivos. Na verdade, nós seres humanos sempre estava limitado ao planeta Terra e sempre foi assim até começamos a ter com precau com todo o resto. Big Bang, a teoria do Big Bang, o início do universo e do início de tudo. Segundo a teoria do Big Bang, o universo teria surgido de uma grande explosão cósmica, que criou o espaço e o tempo. Conforme a teoria do Big Bang, a possível explosão deu origem ao universo. Conforme a teoria do Big Bang, a possível explosão deu origem ao universo. A busca pela compreensão sobre como foi desencadeado o processo que originou o universo atual, proporcionou, e ainda proporciona, vários debates, pesquisas e teorias que possam explicar tal fenômeno. É um tema que desperta grande curiosidade dos humanos desde os tempos mais remotos e gera grandes polêmicas, envolvendo conceitos religiosos, filosóficos e científicos. Até o momento, a explicação mais aceita sobre a origem do universo entre a comunidade científica é baseada na teoria da grande explosão, em inglês, Big Bang. Ela apoia-se, em parte, na teoria da relatividade do físico Albert Einstein, 1879-1955, e nos estudos dos astrônomos Edwin Hubble, 1889-1953, e Milton Mason, 1891-1972, os quais demonstraram que o universo não é estâtico e se encontra em constante expansão, ou seja, as galáxias estão se afastando umas das outras. Portanto, no passado elas deveriam estar mais próximas que hoje, e, até mesmo, formando um único ponto. A teoria do Big Bang foi anunciada em 1948 pelo cientista russo naturalizado estadunidense, George Gamow, 1904-1968, e o padre e astrônomo belga Georges Lemaitre, 1894-1966. Segundo eles, o universo teria surgido após uma grande explosão cósmica, entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. O termo explosão refere-se a uma grande liberação de energia, criando espaço-tempo. Até então, havia uma mistura de partículas subatômicas, quarks, elétrons, neutrinos e suas partículas, que se moviam em todos os sentidos com velocidades próximas à da luz. As primeiras partículas pesadas, prótons e nêutrons, associaram-se para formarem os núcleos de átomos leves, como hidrogênio, hélio e lítio, que estão entre os principais elementos químicos do universo. Ao expandir-se, o universo também se resfriou, passando da cor violeta a amarela, depois laranja e vermelha. Cerca de 1 bilhão de anos após o instante inicial, a matéria e a radiação luminosa se separaram e o universo tornou-se transparente. Com a união dos elétrons aos núcleos atômicos, a luz pode caminhar livremente. Cerca de 1 bilhão de anos depois do Big Bang, os elementos químicos começaram a se unir dando origem às galáxias. Essa é a explicação sistemática da origem do universo, conforme a teoria do Big Bang. Aceita pela maioria dos cientistas, entretanto, muito contestada por alguns pesquisadores. Portanto, a origem do universo é um tema que gera muitas opiniões divergentes, sendo necessária uma análise crítica de cada vertente que possa explicar esse acontecimento.